Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Eu sou o Rodrigo Marcos, falando aqui da cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Estamos no mês aqui de junho de 2022 e aqui a ideia é um pouco da pincelada de conceitos vinculados a processo estrutural, vinculado ao direito processual civil e em atenção ao professor Diego Crevelin que nos vê neste vídeo. Então vamos lá, espero que você goste. Vamos à teoria aqui dos conceitos. Começo este vídeo lhe perguntando, nesses itens que estão numerados de 1 a 7, quais dessas palavras abaixo podem ser consideradas sinônimos entre si? Um litígio coletivo? Um processo coletivo? Um litígio estrutural ou um processo estrutural? Decisão e execução estrutural? Processos de interesse público, processos estratégicos. Elas são sinônimos? Quais são sinônimos? Um litígio coletivo com litígio estrutural, será que são sinônimos? Bem, vamos desenvolvendo o nosso conceito. O objetivo aqui é justamente demonstrar que aquelas expressões, embora tratadas de modo muito como se fossem irmãs, sinônimos, têm significados próprios e origens distintas. Espera-se que o esclarecimento conceitual contribua para facilitar o seu estudo nesses institutos. E aí eu espero que essa aula atenda às suas expectativas. Então vamos lá. O primeiro conceito. Diversos aqui processalistas vêm direcionando seus esforços para o estudo e elaboração de propostas para regular o chamado processo coletivo estrutural, que aqui a gente vai chamar de processo estrutural. Ou seja, a ideia aqui é você tentar entender o que é um processo estrutural. E aqui eu trago um exemplo muito cedo no conceito, que seria o projeto de lei de 8.058, que aqui está, leia, no parágrafo 1º. É um processo especial para controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário. Diferente, não? Vamos lá. Vamos deduzir um pouco mais o que é um processo especial que o Poder Judiciário influi na política pública. Vamos lá. O parágrafo 2º, ele já traz que este projeto de lei vai sempre trabalhar na proporcionalidade, na razoabilidade, e aí, entre esses outros princípios, ali embaixo está estruturais, ou seja, de novo, estou falando da palavra estrutura, aonde que ela quer chegar. Eu sei que ao final deste trabalho, a gente vai entender um pouco melhor deste projeto de lei, nos conceitos que por que ele está querendo nascer. Afinal de contas, ele está em 2014 e hoje, 2022, ainda continua em trâmite. Mas a ideia é que no intermédio de uma ação coletiva, você consiga implementar correções na política pública. E é aí que a gente vai entender como é que a gente chega nesse ponto a partir desse desenvolvimento do raciocínio. Então vamos lá. Se o processo é estrutural e, portanto, ele é naturalmente um projeto coletivo, processo coletivo, o que pretende? Será que ele pretende sempre trabalhar e inferir em políticas públicas porque ele é, por si só, estrutural, de natureza? Ou será que tem a ver com o interesse público que ele acaba sendo um processo estrutural? Ou seja, a gente só está falando de dúvidas. Então, o básico do básico é litígios. Tudo começa na disputa, que são os conflitos, aqueles relativos aos interesses, que são juridicamente relevantes para as partes que estão em disputa. E aí vem o primeiro conceito. O litígio coletivo, o litígio privado entre autor e parte no âmbito privado. O Estado está ali como juiz. Mas no coletivo já começa a ser um pouco diferente. É um conflito de alguém com um grupo de pessoas. E aquele grupo de pessoas, dependendo de como for, eu não preciso individualizar cada indivíduo na sua particularidade. Na verdade, eu trato aquele grupo como um conjunto, ou seja, é um A contra um B, só que um deles é conjunto de pessoas, onde as características pessoais, nesse caso, não são muito importantes nesse conceito. E aí, os litígios coletivos, eles na verdade, eles trabalham com pessoas onde aquele grupo
ele acaba tendo um direito ou uma garantia lesado. E neste caso, é a disputa de todos, do bolo todo, contra a outra parte. Então, para diferenciar um pouco aqui, vale a pena um conceito aqui. Se eu tenho um alfaiate e esse alfaiate produz 10 produtos para 10 clientes, eu tenho um litígio coletivo? Ou eu tenho 10 litígios individuais se o produto que esse indivíduo produzir nos 10 tiver um defeito em cada um deles? Então, de fato, a gente está trabalhando aqui com litígios no caráter particular. Eu tenho 10 clientes que tiveram cada um o seu problema com o mesmo alfaiate, mas nesse caso, de uma certa forma, é um processo, é uma relação jurídica única, cada um buscando. Às vezes um terno está mais danificado, às vezes um outro terno não está danificado, às vezes é só um botão. Ou seja, eu tenho 10 litígios diferenciados. Agora, para caracterizar esse litígio coletivo, tem uma outra forma, que parece similar, mas o conceito é diferente. Eu tenho uma empresa que produz um produto alimentício e esse produto alimentício, ele é produzido numa cadeia de produção onde a empresa, em tese, culposamente ou dolosamente, ela influi no controle de qualidade. Entenda, eu vou ser mais grave aqui, no controle de qualidade quanto a evitar intoxicação. Quando esse produto, que tem um controle de qualidade inferior, vai ao mercado e afeta milhares de pessoas, nesse caso de formas diferentes, aqui sim eu teria um litígio coletivo, porque se for só uma intoxicação, aquela que não agrava a situação, mas simplesmente a pessoa tem um mal-estar durante certo período de tempo, esse litígio pode ser entendido como litígio coletivo, de onde a empresa, de um lado, e todos os demais afetados, que nesse caso os nomes não fazem tanta diferença, mas sim que eles foram afetados, compraram aquele lote de produtos que estava com controle de qualidade de intoxicação baixa. Essa é mais ou menos a ideia do litígio coletivo. Aí, o litígio coletivo, que a gente já falou um pouquinho, ele pode ser estratificado. Então, vamos lá. Primeiro, são os litígios coletivos globais. Litígios coletivos globais são aqueles que afetam a sociedade de modo geral, mas que podem repercutir minimamente sobre os direitos dos indivíduos que compõem. Aqui vale o mesmo exemplo que eu acabei de falar aqui agora, da empresa que tem uma intoxicação leve, mas de forma geral. Se você pegar um indivíduo que teve uma certa má indisposição somente, de fato ele vai acabar se curando naturalmente, o corpo se resolve e até descobrir que teoricamente ele é um erro, vamos chamar de epidêmico, aquele problema da empresa. Então, na verdade, aquele indivíduo único, ele é pouco afetado, não sendo, às vezes, ele, deixa isso de lado, eu não preciso entrar em conflito com uma empresa grande, eu vou acabar perdendo. Ou seja, eu tenho, de fato, indivíduos lesados, com proporção, a parte que é lesada, ela é relativamente baixa, e, de uma certa forma, se surge uma ação em nível coletivo, os indivíduos em si, eles não vão ter nenhum tipo de, possivelmente, conflito entre eles. Porque, na verdade, eles vão estar mais interessados pelo resultado. Esse é o litígio coletivo global. É difícil identificar com precisão, então, os membros do grupo. Já o seu interesse individual no jogo, ele é bastante reduzido, porque, teoricamente, o que foi lesado é muito pouco. Os litígios coletivos, aqui já mudando para locais, atenção, eu mudei de global para local. Embora seja coletivo, ele atinge uma quantidade de pessoas determinadas, entenda, é menor que o global em quantidade, mas ainda é uma coletividade, porém o impacto é mais sentido. Há uma intensidade naquele dano que faz que aquele dano possa afetar o aspecto vida das pessoas. Então, de novo, voltando à questão da intoxicação, vamos imaginar que a intoxicação não seja de forma ampla, ela seja limitada a um certo lote, aí agora eu estou falando de um lote,
e essa intoxicação ela acaba sendo mais agravada. As pessoas acabam necessitando de hospitalização e, dependendo de como for, até uma quantidade maior de pessoas pode vir a precisar, por exemplo, de UTIs, quando é que o custo é muito alto. Então, nesse tipo já é considerado local, porque o lote é um só, eu tenho um grupo de pessoas que teoricamente eu consigo identificar. Elas compartilham laços de solidariedade. Aqui entenda, a questão de solidariedade pode estar envolvido com uma comunidade local ou pode estar envolvido com uma comunidade que sofre o mesmo dano, mesmo não sendo efetivamente local, uma próxima da outra. Ou seja, é uma sociedade que tem um fato ou dois em comum. E aí elas acabam criando aquela sociedade. E aqui começam a haver conflitos, por incrível que pareça, e acaba sendo de uma certa forma natural, conflitos internos dentro do próprio grupo de forma moderada. Afinal, as lesões são graves. Então, se as lesões são graves, elas podem afetar de forma diferente o mesmo grupo. E aqui a gente pode entender que esse grupo está muito parecido, por exemplo, com minorias. Eu tenho um grupo de indígenas, ou seja, a comunidade indígena sendo afetada, eu posso ter uma minoria étnica afetada, eu posso ter uma minoria de gênero afetada e assim por diante. Ou seja, a lesão está ali presente naquele grupo. E nesse grupo, por que tem um conflito moderado? Porque as pessoas querem opinar. As pessoas querem indicar caminhos no potencial litígio. As pessoas querem indicar que o melhor caminho é A, o melhor caminho é B, a melhor estratégia é A, a melhor estratégia é B, porque elas estão sofrendo daquele dano. E aí, quando sofre do dano, eu quero participar. Mas aí também tem uma outra característica. Elas também estão interessadas no resultado. Às vezes eu não vou ter aquele resultado que eu espero de 100%. E o outro também do lado também não vai ter. Mas se ambos tiverem um resultado que seja em tese de 80% para os dois ficarão felizes. Então, de uma certa forma, apesar dos conflitos serem moderados internamente, ao final se consegue uma coesão para um determinado resultado e esse resultado vira o objetivo de todos. Então, esses são os litígios coletivos locais. Aí, agora eu começo a mudar mais uma vez. Pô, mas então quer dizer que litígio ainda é coletivo, ainda tem três possibilidades? Tem três possibilidades. Aqui eu tenho os irradiados. Pelo próprio o adjetivo irradiado, você já começa a imaginar que, na verdade, é um litígio que é coletivo, mas que ele afeta, ele envolve uma quantidade relevante de sociedades, mas não quer dizer em sociedades em quantidade de pessoas, não, em quantidade de grupos de sociedades. Ou seja, aqui eu já vou direto no exemplo que é sempre mencionado em várias disciplinas do direito, é o desastre ambiental de Mariana. Ou seja, aquele litígio ele envolve uma quantidade de comunidades diferentes e quantidade de pessoas dentro dessas comunidades que é muito grande. Ao mesmo tempo, você tem uma perspectiva social de um vínculo que pode ser solidário, mas é vinculado ao que gerou o dano. Aí aqui já começa também, se lá no global, se no local eu já tinha uma conflituosidade moderada, aqui eu teria uma conflituosidade elevada dentro do próprio processo, visto que pensando em Mariana novamente e depois em Brumadinho, você tem um impacto numa comunidade de pescadores que é diferente do impacto na comunidade que explora o turismo, que é diferente da comunidade local, que é diferente da comunidade que depende do rio para a sua sobrevivência. Ou seja, eu tenho grupos diferentes, com interesses diferentes, que têm naturalmente propostas diferentes e necessidades diferentes. Ou seja, aqui você tem uma variação de complexidade, uma variação de conflituosidade e de expectativas. Por isso que esse litígio é, como é esperado, o mais complexo de todos. E aqui eu tentei fazer um gráfico, pessoal, que tem a ver com a complexidade, mas não só do
problema, mas é na complexidade de solucionar o problema e dar uma resposta à lead. Então, no nosso lado aí do gráfico aí, você está vendo complexidade jurídica quanto a reparar o problema. E aqui embaixo, no X, é o número de indivíduos, ou mesmo sociedades, os grupos impactados. Então, vamos tentar fazer uma análise. Veja o eixo X. Eu tenho número de indivíduos. Entenda que se eu tenho uma quantidade muito grande de indivíduos impactados, muito grande, talvez eu esteja falando de litígio coletivo global. Mas, novamente, pode ser global, como também pode ser o irradiado. Eu estou falando em quantidade muito grande. Agora a gente vai no lado do Y, que é a complexidade jurídica. Vamos imaginar que eu tenha um problema vinculado a uma cobrança indevida de uma fatura de concessionária de energia elétrica ou de água. Isso impactou em quantidade várias pessoas por causa do erro do sistema. O sistema cobrou R$15 a mais em cada conta. Afetou todos os consumidores de um estado. Então, o número de indivíduos é muito grande. Mas cada um foi lesado em R$15. Supostamente, a partir do momento que a lide for resolvida, eu estou esperando o ressarcimento dos R$15. No mínimo. Vamos imaginar assim. R$15 hoje, talvez você não compre nem um sorvete direito. Quiçá um açaí. Então, R$15 é muito baixo hoje para o reparo. Então, a complexidade jurídica para se resolver os R$15 é muito baixa. Então, eu estou, de fato, juntando a quantidade de pessoas com a complexidade da reparação sendo baixa, eu com certeza estou no litígio global que tem, de novo, ele trabalha com complexidade simples, ou seja, todo mundo quer receber os R$15 e ninguém vai discutir sobre isso. E a conflituosidade dentro do próprio grupo é baixa. Ninguém vai também discutir entre se deve seguir o caminho A ou seguir o caminho B em relação a um processo. Então, está caracterizado o litígio global. Mesma coisa, agora sim, já tem um número de pessoas que não é tão grande. Ele pode ser um grupo, por exemplo, de profissionais de enfermagem. No Brasil é grande, mas o número de sociedade, a solidariedade é um grupo só, neste caso. Então, eu já estou afastando do global, eu estou indo para o lado local, ou seja, o grupo, de uma certa forma, é homogêneo nesse caso. E a complexidade, entenda, se for, por exemplo, o pleito que recentemente foi aprovado, que é o salário mínimo dos profissionais de enfermagem, com certeza ele talvez não fosse local, mesmo sendo um grupo importante. Ele poderia ser irradiado dependendo se eu tiver que mudar uma lei. Mas se eu já tenho um caminho a seguir, juridicamente falando, ele torna-se local. Por quê? Porque a complexidade dele é alta, afinal de contas eu estou criando um piso salarial para todos os enfermeiros do país inteiro. Cada estado tem a sua particularidade, a sua vida e as suas finanças são diferentes. E eu tenho uma conflituosidade moderada. Por que moderada? Porque afinal de contas eu estou buscando salário mínimo. O máximo que vai diferenciar ali é mais com gratificação, menos com gratificação, ou se é o processo A ou o processo B. Mas o objetivo é o salário. Então, torna-se um litígio coletivo local. Agora, novamente, agora fazendo o gráfico total. Se eu tenho uma complexidade jurídica de reparar o dano, como é Mariana e o Brumadinho, não há dúvida que ele é irradiado, porque ele pega de todas as formas, em todos os locais, muitas comunidades. E aqui, pessoal, rapidamente, eu usei exemplos de R$15, eu usei aqui, tem um exemplo da TV a cabo, que é basicamente um litígio global, ou seja, um ponto adicional, não é, assim por diante. Acho que todos usam isso nas escolas de direito como um ótimo exemplo. Do lado de cá, usando o local, eu, apesar de ter falado da comunidade dos enfermeiros, eu posso falar aqui do processo da Baker, a cervejaria, que lá em Belo Horizonte acabou tendo uma contaminação com um produto extremamente tóxico que afetou um grupo pequeno, entendo, um pequeno grupo de consumidores, mas infelizmente tivemos fatalidades nesse caso. Ou seja, as fatalidades com as intoxicações, com os processos médicos, com os processos hospitalares, com o UTI, cada grupo, apesar de ser menor em quantidade de impactados, o impacto foi relevante.
E, por fim, a ação pública, a ação civil pública vinculado a Mariana e Brumadinho, que é o maior exemplo que nós temos. E aqui eu deixo uma dúvida para vocês de uma ação que não existe ainda. Vocês acham que esse problema que estamos vivendo no Brasil, agrotóxicos proibidos na Europa, campeões de vendas no Brasil, caso eu venha a ter litígios, eles serão litígios coletivos, bem, particulares inicialmente, sempre começa pelo particular, pelo privado, mas depois ele torna-se coletivo. Você acha que ele será global, local, ou ele será um litígio tipo irradiado? Deixa essa questão com você, porque eu não tenho resposta para ela. Então, deixa para o próximo vídeo. Então, continuando, falamos de litígios coletivos. Finalizar aqui. Quadro litígio coletivo, irradiado local global, os tipos de indivíduos que são afetados, a complexidade jurídica e o tipo de conflituosidade. Fica o quadro para o seu estudo e a sua análise. Ele funciona como uma referência e assim esperamos que ele possa contribuir com o seu trabalho. Agora, pessoal, a conclusão. O que é litígio coletivo? É aquele que tem um contexto, uma relação jurídica titularizada por uma sociedade e não só por indivíduos isoladamente, tá? Ele é visto como um estrutural, ele tem uma certa homogeneidade, ele tem uma certa solidariedade, tá? E ele pode ter uma criação, às vezes, dependendo de como for, fluida e imutável. Ou seja, eu estou falando que litígios coletivos podem variar de acordo com o impacto, a complexidade e a coletividade envolvida. Podem ser globais, locais ou irradiados, de acordo com a característica da lesão que os ocasiona. Então, finalizamos o primeiro conceito, litígios coletivos. Agora, a gente muda, mas parece igual. Agora, a gente fala de processo coletivo. Pô, mas eu não estava falando de litígio? Não, agora eu vou falar do processo. Aí que está. O litígio existe. E aí, o processo é o contingente. O litígio está lá, o litígio aconteceu, mas eu me movi, eu suscitei algo, eu busquei o reparo, ou seja, o litígio, a lesão pode acontecer. Quando eu falo dos R$15 da conta, aconteceu, mas eu acionei, eu fui atrás. Aí que é por isso que, na verdade, o processo coletivo ele é incerto, imprevisto e ele pode ser, e ele é considerado acidental. Porque, na verdade, eu preciso movimentar para que ele aconteça. E a lesão já aconteceu. É uma técnica processual colocada à disposição de você, à disposição da sociedade, para permitir a tutela daquele direito ou daquela garantia que é sua, que foi lesada. Se essa técnica não existir, os litígios seriam tratados por técnicas processuais de acordo com o sistema de cada país. E aí aquela questão, se eu não tivesse o processo coletivo, eu teria que tratar um litígio coletivo por litígios como se fossem privados, um a cada um. Então, ou seja, dependendo de como for, eu preciso desta legislação me autorizar a fazer um processo coletivo, porque dependendo, eu posso ter, igual está colocando ali, ó, às vezes o litígio é transacional. Então, eu vou trabalhar de acordo com o que a legislação me permite. E a legislação permitindo o processo coletivo é muito mais interessante. E aqui, pessoal, algumas anotações. O processo coletivo ele está no primeiro parágrafo da Lei de Ação Pública, que, de uma certa forma, ele permite você trabalhar com processos coletivos, mas é engraçado. Você pode trabalhar com processos coletivos tipo Mariana, que foi colocado ali, mas você não pode trabalhar em forma coletiva para questões tributárias. A lei não te permite. Então, ou seja, apesar do imposto mal colocado, mal processado, mal formatado, afetar uma gama de pessoas, cada um tem que fazer o seu processo separado. Aí você vai falar assim, mas isso é injusto? Não. Injusto ou não injusto não é caso. É que a legislação do país, neste caso,
te proíbe neste grupo e mais outros, que é a Previdência e fundos institucionais. Ou seja, de uma certa... e também tem a ver com o FGTS. Ou seja, esses processos, apesar de serem de interesse comum e às vezes ter um dano coletivo, eles têm que ser tratados por pessoas de forma singular. Vamos lá. Qual que é a principal característica do processo? É o day in the court. Nesse caso, é o day in the court da tese. Ao invés de você estar um dia na corte para falar daquele direito lesado e no outro dia outra pessoa, e no outro dia na outra pessoa, no outro dia outra pessoa com o mesmo direito lesado, você coloca a tese em julgamento. Então, ou seja, via de regra, o processo coletivo foi moldado nos diversos países por intermédio de técnicas de representação. É um sujeito que não é exatamente o titular do direito material, mas de uma certa forma ele se titulariza pela totalidade, ele é um legitimado e terá os seus efeitos, uma vez tendo a decisão, sobre a sociedade daquele direito que foi, de uma certa forma, agora restabelecido. É a tese, então, é a tese que vai efetivamente ser julgada, e não efetivamente todos um a um processos. O processo coletivo no Brasil, aqui é bom já destacar alguns, na forma da disposição de microsistemas, nós temos a Lei de Ação Civil Pública, os artigos 81 até o 104, também do direito do consumidor. Temos a existência de dispositivos, algumas disposições para o processo coletivo na CLT, no mandato de segurança, na ação popular, na improbidade administrativa, no Estatuto da Criança e Adolescente, idoso, entre outros. Tá? E os precedentes obrigatórios para solucionar os problemas litígios. Quando uma decisão de um processo define uma questão de direito, com efeitos para toda a sociedade, entendida como estrutura, como solidariedade ou como criação, poderá propiciar soluções para litígios coletivos. Ou seja, é uma decisão que afeta todos da mesma forma. E aqui, pessoal, interessante dizer lesões versus tratamento. Como é que a gente às vezes tem variações? Lesões coletivas tratadas de forma individual. São diversas situações que se convencionou chamar a litigância de massa por litigância repetitiva. Às vezes não sei, acontece. Às vezes a gente tem situações que levam a você, por incrível que pareça, você ter uma situação que afeta a coletividade, mas você prefere. Aí a gente vai dizer, por exemplo, um exemplo, a gente prefere ir pela situação individual, ou seja, você buscar o seu pleito. No trabalho aqui eu dou um exemplo que é emblemático nesse trabalho. É o seguinte, você tem situações de, por exemplo, creche, uma situação que você, às vezes, está faltando a questão de ter uma creche. E aí você, ao invés de você trabalhar buscar que o Estado restabeleça condições para ter todos as crianças e as famílias que precisam da creche, de uma vez por todas, num bom sentido, criar artifícios, nós buscamos que a creche, nós buscamos que uma ação individual restabeleça o direito daquela família que está sendo lesada, sendo que ela poderia ser uma ação coletiva. E a outra, às vezes, é a questão quando as ações são coletivas, individuais, elas são tratadas de forma coletiva. E aí, nesse caso, é muito comum quando afeta o direito do consumidor. Quando o direito do consumidor autoriza esse tipo de proposta, ou seja, a coletividade, que aqui a gente conhece muito, que é tutelar os direitos individuais homogêneos, aqueles decorrentes de uma origem comum. E aqui eu vou pegar aquele primeiro exemplo que eu dei lá do alfaiate. O alfaiate tinha feito 10 erros em 10 termos, afetando as pessoas de uma certa forma, de formas diferentes, mas eram todos termos. Mas ali tem uma relação de consumo. E na relação de consumo, pode, de acordo com o Código do Consumidor, eu fazer que aquela ação individual torne-se, para os 10, uma ação que seria um litígio coletivo. Nesse caso, um litígio coletivo, vamos colocar como global nesse caso aqui, só para o valor do termo pode ser um termo mais caro, e que de uma certa forma
o resultado interessa a todos, mesmo que sejam de formas proporcionais. Qual que seria o resultado ali? Consertar o termo, não importa o defeito. Ela poderia ser um litígio coletivo com um processo coletivo, mesmo sendo ações que, teoricamente, relações jurídicas individuais entre A e B. Um dos mais recentes ações que, de uma certa forma, eram individuais, que se tornou conhecido e ficou realmente, ele foi muito bem colocado, foi o HC, né, o habeas corpus coletivo, para as mães que têm ou tenham filhos abaixo da idade de 12 anos. O HC era um só, buscava aquele direito daquela mãe que estava encarcerada e que tinha uma criança naquelas condições. Pegando aquele grupo, aquela sociedade específica, aquele caso tornou-se um caso coletivo, o uso do habeas corpus, de forma que pudesse tutelar aquele direito e que fosse espalhado a decisão, ela fosse espraiada para todos aqueles grupos que, de uma certa forma, tiveram o seu direito restabelecido de permanecer com seus filhos de acordo com a decisão tomada. Conclusão, então. O processo, diferente do litígio, o litígio é o dano, o processo é a técnica do ordenamento jurídico que, no caso, o Estado põe à disposição da sociedade para tutela justamente dos direitos violados e que um representante ele é colocado justamente na função de representar a sociedade. Não é exatamente ele o real lesado. Ele pode até ser um deles, mas não necessariamente. Mas ele trabalha em nome de todos. O processo coletivo pode não ser o único, ele pode mesmo não estar disponível, dependendo de cada ordenamento, ou seja, o processo coletivo aqui no Brasil não pode ser aplicado para o FGTS. Está escrito. E, de uma certa forma, eles são resolvidos via jurisdicional ou não, dependendo de se você não tem aquele processo coletivo tutelado. Ok? Mudamos para litígios estruturais. A figura eu tentei representar o que é o litígio estrutural. O litígio estrutural, na verdade, é um litígio coletivo, decorrente agora de uma estrutura do Estado, que, de uma certa forma, devido à sua burocracia, ela acaba afetando o seu direito, ou seja, é um dano estrutural. E já vou corrigindo, esse dano estrutural pode ser também de um lado privado, não só do Estado. Mas a gente usa o Estado como uma referência, porque eu posso ter serviços no Estado que não atendem ao seu propósito, seja na celeridade ou seja nos seus objetivos. O funcionamento da estrutura é a causa ou que permite ou que perpetua a violação da origem do litígio. Assim, se você tira aquele livro da ponta, você pode até salvar o indivíduo, mas de uma certa forma você não vai resolver o problema dos demais. Ou seja, para você de fato resolver, você precisa muito mais do que só tirar daquele livro, você precisa organizar a estante desses livros aí. Então vamos lá, estruturas públicas, elas afetam a vida e um número considerado de pessoas. E o seu funcionamento pode não simplesmente ser eliminado. No caso da estrutura privada, a lógica é a lógica de mercado, ou seja, eu tenho uma influência de uma estrutura privada que está afetando determinado mercado. Podem visar a mudança de comportamento das estruturas privadas de interesse público, como aquelas que operam função complementar associada à função estatal. Ou seja, eu posso estar, de fato, buscando resolver um litígio estrutural de um particular ao nome do Estado, sob o nome do Estado, e que, de fato, ele acaba melhorando o atendimento para o público de interesse. Todo litígio estrutural, ele acaba sendo um coletivo irradiado, ou seja, eu tenho uma estrutura grande, complexa,
que afeta várias sociedades, de uma certa forma, com as intensidades diferentes e formas diferentes. Ou seja, eu tenho interesses diferentes dentro do próprio grupo quando o litígio vem a cabo. Aqui, só para reforçar, é um equívoco associar que reformas são sempre nas estruturas públicas. Apesar de elas serem os réus mais comuns, as instituições privadas podem perfeitamente demandar alterações estruturais para resultados sociais mais desejados. E isso é, de fato, uma coisa que acontece. Brandon Garrett analisa casos, por exemplo, de acordo com acordos estruturais que envolvem empresas grandes, empresas americanas e empresas que tiveram decorrentes de ou um conflito, ou uma corrupção, ou mesmo uma perda de mercado, que tiveram que reestruturar processos internos para produzir melhores resultados, ou mesmo responder às leis vinculadas a processos de corrupção que tiveram intervenção. Interessante mencionar também é a teia aqui atrás. A teia de aranha não é à toa, não, tá? Características dos problemas complexos com inúmeros centros problemáticos subsidiários, cada um respondendo, se relacionando com os demais, de modo que a solução de cada um depende da solução de todos. É a teoria da teia de aranha, que quando você afeta a teia de aranha, como está tudo interligado, aquele movimento, aquela interferência na teia, ela é irradiada para toda a teia. O que ele quer comentar é o seguinte, é que, na verdade, nós temos litígios estruturais que são policêntricos. O policêntrico é de quantidade de centros, quantidade de células que tem parte da solução do problema, mas que aquela célula, ela performando melhor, ela irradia para os demais, mas os outros têm que esperar que essa célula seja resolvida. Ou seja, de uma certa forma, eu tenho uma intercambiabilidade entre células, onde a necessidade, às vezes, estrutural cai em alterar várias e aguardar o resultado delas para que efetivamente a estrutura aconteça, tá? De uma certa forma, no resultado que se espera. Os problemas policêntricos perpassam toda a sociedade e são, em via de regra, pouco passíveis de resolução exclusivamente governamental. O policentrismo legal se caracteriza pela presença simultânea de vários centros de interesse juridicamente protegidos no mesmo conflito. E aí, pessoal, quando a gente está nesse nível, não é mais só aquela questão de um processo autor e réu. A solução, realmente, a gente já deu uma adiantada, a solução acaba sendo uma solução mais complicada. Então, surge a necessidade de alterar o funcionamento da estrutura. E a complexidade do problema e o modo como as frações, ou seja, a teia de aranha, se interagem, é que exige uma dinâmica social que ela ocorre e seja alterada. Se não for, o problema de fato, aí que está a questão, o problema não será resolvido. Ele será aparentemente resolvido sem um resultado concreto. Ou será momentaneamente resolvido e servirá novamente e surgirá novamente no futuro, colocando a perder todo o esforço despendido. Qual o resultado que você quer ter hoje, amanhã e depois de amanhã? Essa é a pergunta que vale 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Dependendo de como vou. Voltando ao slide dos livros, você realmente precisará de construir uma estante que vai custar tempo, dinheiro, dedicação e, de uma certa forma, muito esforço para que aquele processo estrutural, de fato, traga retorno. E se você não gastar esse tempo, talvez você só tire aquele livro e deixe o jogo seguir. E aí, amanhã, depois de amanhã, lá vem aquele problema de novo. Pessoal, conclusão. O litígio é um litígio estrutural, ele é por si só um litígio do tipo irradiado. Então, ele é por si só complexo. Surge em decorrência do funcionamento da estrutura burocrática, pública ou privada, em virtude das características contextuais em que ocorre. Sua solução exige reestruturação. Reestruturação frequentemente não depende só da ação do poder do judiciário.
ocorre na ação privada também, na condução do poder, e a sua alteração, ela for buscada pela via, ela pode ser buscada pela via do processo judicial. E aí, pessoal, a gente chega no processo estrutural. Ou seja, o litígio particular que leva a um litígio coletivo, eu estou falando até então de dano, que leva a um processo coletivo, aí eu estou falando da forma, que depois você percebe que às vezes a causa é estrutural e não efetivamente, tirando, por exemplo, a questão do Mariana. Mariana foi um desastre, mas pode ser que tenha um problema ali estrutural, um litígio estrutural ali dentro, e que de uma certa forma carece de um processo estrutural, que é o tema do nosso trabalho aqui, que nós começamos agora. O processo coletivo estrutural, ele é o que, de fato? É aquele que pretende que seja resolvido na forma jurisdicional. Ou seja, aquele litígio estrutural que estava dentro da organização, que a organização poderia ter atuado de ofício para resolver o problema, ela começa a protelar a solução estrutural do problema. Vamos dizer que ela continue só resolvendo os problemas de forma pontual. E o problema volta, e o problema volta, e o problema volta. Ou seja, o processo estrutural, ele busca que a atuação jurisdicional na reorganização da estrutura burocrática pública e privada que causa e fomenta ou viabiliza a ocorrência de uma violação que afeta de forma estrutural várias sociedades. E aí, pessoal, começa o desafio do processo estrutural. De novo, eu já tenho um dano, eu já conheço o dano pelo nível executivo, por exemplo, ou privado. Mas agora eu acionei a justiça para me ajudar a resolver aquele problema. Na verdade, eu demando à justiça, que a justiça demande aquela estrutura para que ela tome solução, tome cabo, dê a solução completa. E para dar a solução completa, tem 6 passos. E já vou dizendo que não é fácil. Primeiro, eu tenho que aprender as características do litígio. Eu tenho que entender a sua complexidade. Eu tenho que entender a sua conflituosidade. Eu tenho que permitir que os grupos afetados possam falar dos seus problemas e das suas lesões e possam sugerir a cura daquele direito que está sendo colocado de lado pela administração pública ou privada, nesse caso. A partir do momento que eu escuto, a partir do momento que eu tento entender o problema e os efeitos desse problema, eu começo a elaborar um plano de alteração do funcionamento da instituição com o objetivo de fazer com que ela deixe de continuar fazendo o comportamento que está trazendo uma reputação ou está trazendo, infelizmente, a propaganda ruim daquele sistema, daquele setor, daquele trabalho. Ou seja, é o meu resultado indesejável. Eu tenho que criar um plano para mudar o resultado. No 3, a implementação deste plano, de modo compulsório. Olha a palavra compulsória aparecendo. Ela pode ser negociada. Aqui entra a figura do juiz. O juiz, ele é aquele que demanda ou é aquele que abre espaço ainda para fazer uma negociação? Mas, de todo caso, ele está ali. Antes ele não estava. Antes era só a administração pública ou a administração privada que estava tentando resolver o problema, mas, de fato, não foi solucionado. Vamos para o 4. Se eu tenho um plano no 2, se eu tenho a ordem para executar, eu já começo a medir alguma coisa. A avaliação de resultados está ali no 4.
eu começo a verificar a implementação, a forma, eu começo a ver os resultados que se entregam, eu posso ver os resultados por etapas, eu posso ver o resultado no final, de modo que eu busco a correção da violação e a obtenção de condições que impeçam a sua reiteração futura. De fato, eu começo a ver resultados, monitorar e tentar ver se aquele plano está de acordo com o propósito esperado. No 5, olha só, o meu resultado não estava exatamente do jeito que eu queria, ou melhor, está longe do que eu queria. Então eu tenho que reelaborar o plano, a partir dos resultados avaliados e abordar, às vezes, aspectos que inicialmente, às vezes, você não percebeu. E é muito comum, porque o problema já é complexo, você não vai conseguir ver todos os problemas, todas as interfaces, todas as entradas e todas as saídas no primeiro round que você faz isso. Então você faz uma realimentação, você muda algumas premissas, outras você confirma e outras você inclui, de modo que você consiga influenciar no resultado. E aí, no item 6, a implementação do plano revisto, que reinicia um novo ciclo. E o ciclo de um aprendizado, de verificar resultados, de verificar saídas, de mudar entradas, até o momento que você percebe que o plano colocado em prática efetivamente diminuiu ou tendeu a zero aquela quantidade de lesões realizadas decorrentes da estrutura que agora começou a alinhar. Dito exatamente a mesma coisa de outra forma. Aquilo parecia muito direito. Agora a gente vai para processo, uma disciplina de processo, de uma engenharia de processo, muito comum na cadeira, que é o ciclo do PDCA, é o Plan, Do, Check, Action, ou Plan, Do, Check and Act, que na verdade é a mesma coisa que nós falamos ali. Ou seja, eu começo no planejamento, são aqueles steps 1 e 2 que a gente leu. Entendo o problema, ouço pessoas, crio um plano. O do, eu ponho o plano para funcionar, que é o item 3 naquele quadro. Executa o plano, compulsório ou combinado. Olha o juiz aqui na jogada, o juiz está no do. Aqui embaixo, no check, eu começo a verificar. Verifico, entradas e saídas, entradas e saídas, entradas e saídas, e realimento o meu plano, que está no action, que seria reelaboração do plano, implementar o plano revisto. E de novo, volto lá em cima, lá no plano, eu verifico o novo plano, entendo o problema, verifico de novo outras pessoas, porque às vezes eu tenho que mudar alguma premissa. Então eu escuto de novo, eu mostro os resultados para essas pessoas que sabem. Por exemplo, elas sabem mais, às vezes, do problema do que nós, que estamos desenvolvendo o plano. E, de novo, vou, executo, checo e realimento. E isso é o ciclo do PDCA, em engenharia de processo. Agora, pessoal, a parte mais importante que eu entendo, e até coloquei em amarelo. Quando você vai no litígio estrutural, e quando você de fato movimenta o processo estrutural, você coloca o judiciário como a pessoa jurídica, a pessoa do Estado, que é o cliente deste processo. E o cliente tem que ficar satisfeito com aquilo que vai ver. Então, na verdade, o juiz ele acaba sendo aquela figura que vai pôr a roda para girar e que vai demandar, que vai cobrar e que vai, de fato, fazer que todo o processo que antes estava sobre a demanda da administração pública, entenda, aquele setor, aquele ministério, justamente aquele grupo de trabalho não estava, ou não tinha autoridade suficiente para fazer, ou estava protelando tal processo. Na mesma forma, uma empresa. A empresa estava protelando devido a mercado, não querer perder, não querer gastar, não querer investir, porque investir em estrutura, mudar a estrutura, gasta dinheiro, e aí o juiz ele entra como figura que demanda, que de uma certa forma faz esse processo girar. Então, realmente, eu faço uma realocação de poder. Funciona mais como um meio de realocação de poder do que um mecanismo de imposição. Então, ou seja, a figura do juiz, só da figura do juiz estar ali, eu já fiz uma mudança.
Em vez de promover uma alteração isolada na estrutura, o processo se converte em um componente duradouro do processo de negociação política que determina a forma e o conteúdo das políticas públicas. O juiz atua, então, como um agente de negociação de troca e não exatamente uma mediante decisão e imposição. Ele está ali para que a coisa aconteça. Mas é interessante dizer, o juiz ele não é o melhor expert nos assuntos. Então, é a própria estrutura que vai trazer o conhecimento e que vai ouvir os impactados. Então, é a própria estrutura que vai determinar o plano de ação. A diferença é que a estrutura, neste caso, ela tem que responder com prazos, com ações e com resultados, e não exatamente permanecer da forma que estava anteriormente falando. Aqui coloca que, de mesmo modo, a existência de um litígio coletivo pode não implicar num ajuizamento, me desculpem, de uma ação coletiva. A existência de um litígio estrutural pode não acarretar uma proposição do processo estrutural. E é justamente por quê? Porque ele é caro. Então é possível que um litígio estrutural seja tratado por intermédio de um processo coletivo não estrutural, que visa apenas resolver o problema das consequências e não a causa do problema. E aí, quando você não utiliza a mudança estrutural e só utiliza do processo coletivo, você acaba não mudando a forma de trabalho da instituição. Ou seja, daqui a pouco o problema volta novamente. Seu pouco uso do processo estrutural é justamente porque os litígios estruturais eles demandam processos estruturais. E os estruturais são longos, são difíceis, demandam uma estrutura representativa intrincada e por esse motivo são evitados juízes, às vezes, que preferem os legitimados coletivos. A notícia, por exemplo, da Defensoria Pública de São Paulo, embora tenha legitimidade para fazer um processo coletivo, propôs de 2014 a 2017 quase 61 mil ações individuais pleiteando vagas de crianças em creches, a média de 20 mil por ano. Foi o exemplo que eu dei anteriormente e que é aqui colocado de forma em números. Ou seja, se nós pudéssemos fazer um processo estrutural, que, de novo, não é fácil, não é barato, precisa de dinheiro, recurso, tempo, e às vezes esse tempo, não estamos falando de 2, 3 anos, estamos falando de 5 a 10 anos. E aí, para que você evite, por exemplo, que tenha 61 mil ações individuais dentro do tribunal. O motivo dessa proliferação de ações é o simples que foi explicado. A gente sempre ganha a ação. Então a gente não vai perder. Então a gente sabe, se a gente colocar uma ação, a gente ganha. Então é mais fácil eu colocar uma ação simples e ganhar do que efetivamente fazer um processo estrutural. Essas são as nossas que fazem parte, né? Essas fazem parte. Toda vez que a gente tem que mudar uma estrutura, temos esse tipo, às vezes, de comentários intrínsecos, né? O equívoco desse tratamento de não estrutural do litígio é que acarreta apenas uma ilusão de solução, mas não produz resultados sociais significativos. Em vez de uma causa do problema, na verdade a causa do problema permanece. Enfocam-se nas consequências presentes mais evidentes, a conta-gotas, em processos individuais, os mesmos dos processos coletivos, mas que abordam a parte do problema público. Em determinadas situações, esse comportamento legitimado coletivo e do Poder Judiciário aprofunda a desigualdade e a desorganização do serviço público que se pretendia melhorar. Ou seja, quando a gente vai pelo mais fácil, entenda, me permita usar a palavra, o mais fácil, às vezes não é o melhor caminho. Por quê? Se resolve um, se resolve dois, mas daqui a pouco vem mais 100, vem mais 200, sendo que um processo estrutural poderia trazer esse número de 61 mil para 500. Poderia acontecer. Que seriam as exceções. Aqui está o exemplo da vaga, uma entrevista realizada. Já a Thaís Azevedo decidiu procurar a defensoria por orientação da própria diretora da creche que busca uma vaga. Tem 2 anos que eu estou esperando uma vaga, relata. Thaís se surpreendeu. Seu filho estava em 5º lugar na fila de espera, mas ao acessar o endereço,
garoto tinha ido para a 27ª posição. A diretora da creche falou para mim que eu tinha que estar vindo aqui na defensoria, porque as mães que vêm aqui, os filhos, vão para frente da fila, porque eu estou aqui na luta. Não que ela esteja errado de sair do 27º e ir para a posição na frente, pelos motivos justos e necessários. Não estamos mudando a ordem da fila aqui, dando por interesses particulares, por interesses, como diz, né, ganhar vantagem devida. Aqui não, ao contrário, é uma ação jurídica real, fática, com fatos e dados e fundamentos. A diferença é que eu vou lá para fazer uma ação, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra e assim por diante. Em resumo, mesmo quando os tribunais estejam dispostos a impor ao Estado novas obrigações prestacionais, podem recorrer a outras formas, como os pleitos indicados na política pública, ou na sua ausência, que prejudica de forma indevida os interesses juridicamente protegidos do grupo. Isso implica adotar uma atitude muito diferente de simples exigir do Estado que preste um serviço, mas de uma certa forma ele possa produzir mudanças estruturais. E aí, pessoal, eu volto aqui naquele projeto de lei. Agora ficou mais claro. Aquele projeto de lei é justamente para instituir um processo especial para o controle pelo Poder Judiciário, para o controle do Poder Judiciário para fazer intervenções na política pública. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é justamente propor uma lei para possibilitar estruturar o processo estrutural. Ou seja, eu estou dando legalidade à criação de um projeto, de uma lei que regulamenta o uso, a aplicação do projeto estrutural. Vale a pena ler essa lei. Agora que, até no meu caso, o entendimento ficou mais claro, mais limpo. Ou seja, eu estou aqui para buscar na justiça aquilo que a administração pública ou privado está protelando, não importa a razão, que está protelando pela melhor solução. Então, eu trago o juiz para ser o árbitro deste conflito, como ele sempre será, mas também como mediador, mas também como aquele que tem que ser provido de soluções e resultados naquele plano que vocês viram. E aqui está, por intermédio de uma ação coletiva que implementa uma correção de política pública, que, de uma certa forma, produz uma mudança estrutural. Então, pessoal, a conclusão é, aquele que busca resolver, o processo estrutural é aquele que busca resolver, por intermédio de uma atuação da jurisdição, um legítimo litígio estrutural, pela reformulação da sua estrutura burocrática, que é a causadora, de alguma forma, a responsável pela existência da violação que origina o litígio. Essa reestruturação se dará por intermédio da elaboração de um plano aprovado pelo juiz e sua posterior implementação, geralmente a longo prazo e considerável tempo envolvido. Ela implica na avaliação, reavaliação dos impactos, dos direitos diretos e indiretos, do comportamento da instituição, dos recursos necessários, das fontes, dos efeitos colaterais com mudança promovida no processo sobre os demais atores da sociedade que interagem. Ou seja, é um mecanismo interessantíssimo de dar uma real solução a um problema que a gente repete. E o mais importante, é por ser um mecanismo de realocação de poder que isso tende a dar certo. Eu gostaria de agradecer, primeiro, pelo belo trabalho do Edilson Vitorelli, procurador da República, doutor em Direito, que escreveu este artigo, levando os conceitos a sério, processo estrutural, processo coletivo, processo estratégico e suas diferenças, que foi ipsis litteris a fonte desta apresentação. Então, eu faço menção ao Edilson, que este trabalho, esses conceitos, essa didática leve apresentada, que gerou esta apresentação, está neste artigo que sugiro, está lá no TRF4, no link que a gente disponibiliza aqui para vocês. Entre no site do TRF4 que vocês vão encontrar esse artigo lá. Então, nossos parabéns aí ao Procurador da República, Edilson, pela leveza que foi o seu artigo, levando os conceitos a sério, processo estrutural, processo coletivo, processo estratégico
e suas diferenças. E eu peço desculpas ao autor em caso de alguma falha aqui deste que vos fala. Sugiro a leitura, que está muito mais completa, como um filme, né? O filme e o livro, né? Assista o filme ou leia o livro, mas você vai ter muito mais riqueza no livro, muito mais riqueza no artigo do Edilson Vitorelli. Mais uma vez agradecido. Então, pessoal, para fechar aqui, eu sou o Rodrigo Marcos, estudante de último ano do Direito, da disciplina Direito Processual Civil, do professor Diego Crevelin de Souza, excelente professor, vale a pena, aqui na Faculdade Integrada de Aracruz. Nós estamos em junho de 2022 e eu espero que tenha contribuído com o trabalho de vocês neste breve entendimento sobre processos estruturais, que recomendo tenham o meu voto. Vou votar, se puder compartilhar, se eu puder participar do PL, lá estarei. Obrigado, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo vídeo.